E, doutora, a gente fala o quanto a gente ainda consegue aguentar a pandemia. Se a gente falar sobre o trabalho que vocês têm feito, profissionais de saúde, a exaustão, eu imagino, ela está no limite, assim. Como, então, lidar com essa exaustão? Como os profissionais de saúde estão lidando depois de um ano difícil, um ano complicado, sem a previsão da luz ali no fim do túnel, ainda mais num cenário, como a Gabi bem lembrou, um cenário bem complicado, bem negando a ciência, né? Então, Maria, a gente está exausto, isso é fato. Exausto, eu diria que talvez fisicamente menos, também, mas eu acho que até menos. Eu acho que a exaustão é mais de saúde mental mesmo. Porque você vê falar a mesma coisa, repetir a mesma coisa, a gente está rouco de falar a mesma coisa há mais de um ano. E não precisamos mais falar. Eu acho que, infelizmente, qualquer hora que você liga a TV, abre um jornal, liga um rádio, as informações estão lá. E essas informações são muito pesadas. Por isso que a gente não está querendo até negar, querer desligar o rádio, não aguento mais ouvir isso, mas isso é a realidade. Então, esse cansaço que eu te falo é no sentido de desistir, a gente não desiste nunca, mas que desanima, porque esse fim de semana você recebe lá a postagem, o pessoal falando que esse fim de semana teve festa, teve aglomeração, não sei o quê. Você fala, meu Deus, e a gente continua nos hospitais, trabalhando, atendendo todo mundo que chega, sem noção de que hoje eu não estou preocupada só com a pandemia do coronavírus, eu estou preocupada com qualquer agravo à saúde. Você não pode ter um acidente, você pode torcer o pé. Porque você vai parar num hospital, vai ter que fazer uma radiografia. Eu estou exagerando, fazendo uma coisa mais figurada, mas é a realidade. Hospitais e hospitais, cada vez que a gente vê, hospitais se transformando só para atender pacientes Covid. Quer dizer, toda aquela demanda reprimida que nós temos de 2020, né? E é muita coisa. Quantas cirurgias eletivas que não foram feitas, quantos tratamentos oncológicos e outros tratamentos que não foram feitos, quantos diagnósticos. Um dado interessante, Carnal, se você for ver a quantidade de diagnóstico de câncer em 2020, é uma das menores da história. O câncer foi embora? Não, o diagnóstico foi embora. As pessoas deixam de procurar assistência e deixam de fazer diagnóstico. E óbvio que essa conta vem ali na frente. Então, eu te diria que além da gente estar cansado fisicamente, isso a gente descansa, dorme e volta. Agora, o cansaço mental, o desânimo que a gente tem de ver, lógico, eu não estou falando da população, daí eu vou para o que você falou, cadê a nossa liderança, né? Cadê a nossa liderança para a gente falar, agora vai, agora a gente tem algo que realmente é capaz de mudar, pelo menos minimizar o impacto dessa pandemia. Bom, gente, o programa hoje está muito importante. A gente reuniu uma série de entrevistas para falar sobre isso. Então, vamos começar a nossa rodada de entrevistas, porque, como a gente lembrou aqui no começo, a gente está vivendo agora o pior momento da pandemia aqui no Brasil. E aí tem a descoberta, a disseminação de novas variantes do vírus. Tudo isso está agravando muito um cenário que a gente sabe já estava muito complicado. E aí o que precisa fazer? Medidas de controle da doença, para essas variantes não se espalharem para os outros países. Vamos ouvir, então, aqui a nossa primeira entrevista com o médico e neurocientista, o Miguel Nicoleles. Ele disse que o Brasil se apresenta hoje como uma ameaça para o mundo. Olha só. O Brasil, porque está chegando a 100 mil casos diários, está gerando um número de infecções tal que permite que esse vírus tenha oportunidades de mutação gigantescas, porque quando o vírus entra numa pessoa, ele começa a se multiplicar rapidamente. E como ele se multiplica, a chance de mutações ocorrerem numa região crítica do vírus, que é a proteína S, que a gente chama, aquele anzol que o vírus tem para se grudar nas células, e é para onde as vacinas tendem a agir, essas mutações nesse lugar específico geram problemas muito grandes e podem levar ao surgimento de novas variantes ou até de um novo vírus. Então, isso é um consenso mundial nesse momento. Nós somos a maior ameaça do mundo, não só para os brasileiros e para a América do Sul e América Latina, mas para o planeta como um todo. Se o Brasil não tiver a sua pandemia controlada, o mundo não vai ter a pandemia controlada. Bom, a gente viu ali o Nicoleles falando, se o Brasil não tiver a sua pandemia controlada, o mundo não vai ter a pandemia controlada. E a gente traz a questão da importância de ter uma liderança até no sentido da solidariedade com o que está acontecendo, né, Carnal? É porque nós temos muitas situações no mundo, inclusive governantes muito equilibrados no mundo, e a pandemia ataca. Mesmo assim, nós temos já situações de avanço relacionadas à vacina,
como em Israel. Agora, há uma função que, independente do grau de infecção, é fundamental. A liderança tem que ser um elo de força, de cuidado e de compaixão. Quando o líder não tem compaixão, se manifesta indiferente com as mortes, quando o líder ironiza as mortes, aí nós estamos diante de um quadro muito grave, porque não se pode evitar todas as desgraças, nem na hipótese de um dia termos lideranças equilibradas, mas a compaixão é uma condição essencial. Quando o professor entrega uma nota baixa para o aluno e diz, bem feito, quero mais que você seja reprovado, esse professor perdeu razão de ser. Ele se tornou alguém incompetente como profissional. Isso vale para qualquer político também.